Bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, então a aula de hoje vai ser sobre gerenciamento de projetos. Mas antes eu preciso dar alguns avisos para vocês. Primeiro é o seguinte, ó, nós precisamos fazer uma avaliação, tá? Porque a gente precisa registrar a nota, então na próxima aula a gente fará uma avaliação, tá? Essa avaliação vai ser online, eu vou marcar uma live e a gente vai resolver alguns exercícios, tá? Sobre o trabalho, tá? Eu já postei para vocês então que aquele primeiro trabalho então eu desconsiderei porque a maioria do pessoal não fez certo, tá? Então eu coloquei a correção ali. Espero que vocês tenham olhado e tentado entender. Eu botei bem explicadinho. Então eu espero que vocês olhem e tentem entender, tá? Hoje eu vou colocar mais um trabalho que vai incluir também uma questão então sobre gerenciamento de projetos e algumas questões semelhantes ao que a gente vai fazer na avaliação. Tá? Então, façam esse trabalho. Eu vou pedir para vocês, dessa vez eu não vou dar um prazo tão grande, eu vou pedir até terça-noite para vocês entregarem, para eu poder colocar corrigido, tá? Antes da avaliação. Então, vocês entregando até terça-noite, quarta eu posto a correção para vocês, tá? Daí fica mais fácil para vocês entenderem o que, que vocês erraram e o que, que vocês acertaram. De qualquer maneira, no dia da avaliação, antes da live, a gente tira dúvidas e faz um bate-papo ali para as questões que a gente vai fazer, tá? Então, sobre uh, gerenciamento de projetos, tá? Então, começando sobre gerenciamento de projetos, a gente vai fazer, eu poderia falar isso aqui para vocês um semestre inteiro, praticamente, de 4 créditos aí por semana, tá? É uma área muito ampla. Eu vou procurar focar aqui, dar uma ideia para vocês do que é, porque assim, ó, é muito importante no curso de vocês entender um pouquinho sobre gerenciamento de projetos e pode ser uma excelente profissão no futuro, tá? Eu trabalhei bastante tempo com gerenciamento de projetos, ainda hoje trabalho um pouco menos nisso, mas é uma área muito interessante que dá um retorno bom, tá? Então, eu fiz a certificação de gerente de projetos, tá? O PMP, que eu vou explicar para vocês direitinho aí o que, que é para situar vocês nessa questão de gerenciamento de projetos, ok? Eu fiz a certificação, eu fiz a certificação PMP, tá? Antes eu fiz um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV, tá? E fiz também um pós-MBA em negociação empresarial, mas daí não tem nada a ver com gerenciamento de projetos. Trabalhei como gerente de projetos em algumas empresas, Meno, Vetor, Intecnial, BBS, LG, tá? E algumas outras, tá? Fiz alguns trabalhos independentes também, tá? Eu vou passar alguns slides, eu vou passar um pouco mais rápido, mas vocês podem me perguntar por WhatsApp, se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma outra coisa que eu cortei aqui, porque eu tirei muitos slides da minha apresentação sobre gerenciamento de projetos. Se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, pode me perguntar. Pessoal, eu vou procurar focar mais na parte de gerenciamento de custos, tá? Dos projetos, que é a nossa área de engenharia econômica, tá? Mas eu vou passar uma ideia para vocês de todo o gerenciamento de projetos. Então, o PMI ou PMI, tá? É um instituto, uma associação mundial de gerenciamento de projetos. Ele foi fundado lá em 69, né, em Atlanta, nos Estados Unidos, e ele coordena um programa que é mundial e reconhece a carreira de gerente de projeto. Tá? Então, hoje em dia ele tem já 8 certificações, tá? Então ele tem certificação de gerenciamento de riscos, de gerenciamento de cronogramas, tá? Que ele reconhece e faz a certificação do profissional
nesse quesito, né? E o principal é o PMP, ou gerenciamento de projetos mesmo. Então, Project Management Professional, que foi iniciado em 84 e é o mais conhecido. Hoje a gente já tem mais de 1 milhão de profissionais no mundo, está presente em 197 países, então é bastante difundido e reconhecido principalmente, tá? Então, se vocês entrarem no site do PMI lá, ele tem inclusive ofertas de emprego nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, ele aparece lá essa possibilidade de trabalhar com gerenciamento de projetos. Então, para fazer essa certificação, não basta eu fazer somente a prova e passar nessa prova, tá? Nesse exame. Eu tenho que ter alguma elegibilidade, como eles chamam, que é comprovar determinado tempo em participação e liderando projetos, ter um treinamento formal que é normalmente credenciado pelo PMI, tá? E pagar o exame e passar na prova também, né? Aqui tem alguns dos motivos pelos quais as empresas buscam gerente de projetos, né? Implantar o gerenciamento de projetos, principalmente as empresas multinacionais, tá? Então elas dão muito valor para esse gerenciamento de projetos. Mas o que é um projeto, né? Então a gente entende projeto como um esforço temporário, tá? Então tem que ter um começo e um final definidos, tá? Um ciclo de vida. Então, finaliza quando eu atingir todos os objetivos, cumprir todos os objetivos, ou se eu concluir que não podem ser atingidos. Então, cheguei a um determinado ponto que o projeto não pode terminar, a gente acaba concluindo o projeto também, tá? Então, esforço temporário para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. Tá? Então, significa que esse produto, serviço ou resultado é exclusivo quando ele é diferente de todos os outros já produzidos, correto? Então, o que a gente pode entender aqui, mas se eu fizer uma casa, então não é um projeto exclusivo. É um projeto exclusivo porque eu vou estar fazendo isso num determinado momento, num determinado tempo diferente. Mesmo se eu faça 2 casas iguais, o terreno não vai ser o mesmo, os funcionários não vão ser os mesmos, o período que eu vou fazer não vai ser o mesmo. O que se diz por exclusivo? Que eu tiro de um projeto, por exemplo, seria se eu tivesse uma linha de montagem. Então, minha linha de montagem produz 24 horas por dia sapato. Então, isso não é um projeto, é alguma coisa que está acontecendo ao longo do tempo. Então, eu retiro o projeto, eu retiro o nome de projeto desse tipo de trabalho, correto? Então, a maioria dos projetos, dos trabalhos, ele entende como exclusivo. Eu vou passar um vídeo agora mostrando alguns projetos antigos até, para vocês terem uma noçãozinha então do que pode ser considerado projeto. As a 500 million people watched, a 363-foot rocket propelled 3 astronauts into space and into history. In 1969, the first message was sent between a network of geographically separated computers. It took a team of 50,000 less than 16 months to construct the first 747. 2 new cities were established to be the home of Walt Disney World. Kicking Horse Pass between Alberta and British Columbia. It took 20 years to construct the world's longest national highway connecting Canada's 10 provinces. The design and construction of the Sydney Opera House's shell structure took 8 years to complete. Following the spike in oil prices,
the TGV project turned to electricity as its power source of choice. The prototype for the first portable mobile phone was more than a foot long and could handle 1 hour of talk time. An underwater rail tunnel spanning more than 50 kilometers made travel between two countries faster and easier. The Mars Pathfinder project proved a simple system could be used to send scientific instruments to another planet. Amidst growing environmental concerns, Toyota launched the first alternative fuel vehicle since the 1924 Stanley Steamer. A natural gas plant that can power a city of 6 million finished 4 months early and $200 million under budget. Architects and engineers had to vary the shape of the Burj Dubai to minimize the impact of wind gusts. And we are calling it iPhone. Only 30 senior people on the iPhone project team were allowed to actually see the phone before it was announced. Expansion of the Panama Canal is underway to double its capacity and create a new lane of traffic. Located 30 kilometers off the coast of Denmark, Horns Rev 2 cost nearly $1 billion and will supply enough electricity for 200,000 households. Aqui tem alguns outros exemplos de projeto, tá? A gente viu só ali nesse vídeo projetos muito grandiosos, tá? Mas eu costumo dizer que até uma ida ao supermercado é um projeto, tá? Então a gente faz esse desenvolvimento na cabeça, né? Então eu tenho um cronograma, porque eu sei que horas eu quero ir, que horas eu quero voltar. Eu tenho um custo, eu sei quanto eu posso gastar, quanto eu tenho que levar, como é que eu vou pagar. Eu tenho um planejamento prévio, tá? Então, projeto está caracterizado. É um produto exclusivo? É, porque eu vou no mercado uma vez diferente de tantas as outras que eu fui. Pode estar chovendo, posso encontrar pessoas diferentes, posso comprar coisas diferentes, tá? Então, consigo caracterizar um projeto. Vocês podem usar para trabalhos de vocês, isso. Então, um trabalho de conclusão, algum trabalho anterior, vocês vão ter que fazer um cronograma, vocês vão ter que ver tempo para isso, vocês vão ter que ver com que pessoas vocês vão buscar recursos, né, e tudo mais. Então, qualquer projeto, qualquer trabalho específico é um projeto. O PMI criou um guia que eles chamam de PMBOK, tá? Que ele descreve todos os conhecimentos e melhores práticas dentro do gerenciamento de projetos. Então, esse PMBOK é lançado de tempos em tempos, uma atualização dele, onde ele pega conhecimento do mundo inteiro. Ou seja, o pessoal aqui do Brasil tem um capítulo que eles chamam, que seria um pessoal que estuda as melhores práticas de gerenciamento de projetos e mandam atualizações, sugestões para serem corrigidas ou para serem colocadas nesse guia, tá? Ele não é uma metodologia, tá, para gerenciamento de projetos, porque o próprio gerente de projetos escolhe o que ele quer utilizar de dentro desse PMBOK. Eu não preciso utilizar todas as áreas, eu posso simplesmente saber que elas existem e escolher que áreas eu quero colocar dentro do meu projeto, ou que áreas eu quero utilizar mais dentro do meu projeto ou não.
Aqui me dá uma ideia da hierarquia estratégica, ou seja, como que os projetos estão inseridos dentro de uma empresa. Então a gente tem basicamente lá o planejamento estratégico, que é feito por toda a diretoria. Depois eu tenho um portfólio de produtos e projetos, né, dentro da empresa. Depois eu tenho alguns programas e lá no final então eu tenho os projetos, tá? Então dessa maneira é colocado os projetos dentro da hierarquia na empresa. Aqui vai mostrar então programas, né, que está acima dos projetos na hierarquia da empresa e vai dar alguns exemplos que vão ter mais adiante. E a gente não vai se ater muito a esses. Então, o que é o gerenciamento de projetos? É aplicar os conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto, para que eu consiga atender a solicitação que está sendo feita por esse projeto. Aqui eu tenho então os processos do gerenciamento de projeto. Então, a inicialização, então, normalmente é o comprometimento para o começo desse projeto, então, onde é apresentado esse projeto, quem que vai fazer o quê, quem que vai tocar esse projeto. Normalmente se define na inicialização ali quem é o gerente do projeto e como que vai ser e o que que é para fazer, tá? Depois eu passo, depois dessa fase de inicialização, eu passo para o planejamento, tá? Então eu planejo atividades, recursos que eu preciso, recursos financeiros, recursos de pessoal, recursos de equipamentos, tá? Estimo tempo, então faço um cronograma, né, com tempo, com sequenciamento de atividades e tudo mais. Vejo o custo, então como que eu vou uh, andar com esse custo ao longo do cronograma, quando que eu vou despender de mais valores, menos valores, quando que eu vou ter recebimentos ou não, tá? Então, quanto mais detalhado o planejamento, mais possível de dar certo o teu projeto, tá? Então, nesse planejamento, buscar todas as áreas envolvidas para darem as opiniões, para darem o seu parecer, tá? Então também fica uma coisa mais quanto mais o planejamento for esmiuçado, quanto mais o planejamento for pensado, melhor vai sair a execução e o controle e a finalização do projeto. Depois do planejamento se passa para a execução, né? Que é o fazer a atividade praticamente. E junto com a execução a gente tem o controle. Então, se planejou, estou executando e estou controlando ao mesmo tempo. Então, tem alguma atividade que saiu fora do planejado, então eu demorei numa atividade mais tempo do que o planejado. O que que interfere isso? Está no meu caminho crítico essa atividade ou não? Vai atrasar o projeto por causa dessa atividade ou não? O que que eu posso fazer então para que isso não ocorra? Eu volto para o meu planejamento e refaço as estimativas, tá? Então, essa execução e controle andam juntos, tá? E no final eu tenho, não menos importante, o encerramento, ou seja,
é o aceite formal do produto e a finalização do projeto, tá? Então, tem um aceite por alguém, né, que está habilitado para isso, tá? Seja o cliente, seja dentro da própria empresa, seja... Isso já tem que estar definido lá no planejamento ou lá na inicialização, até melhor. Tá? Então, quem dá esse aceite, como é que vai ser esse aceite, que nível de qualidade eu vou querer nesse aceite, que requisitos eu vou estar olhando para aprovar ou não esse projeto também. Então, aqui o que faz o gerente de projetos? Quais as responsabilidades do gerente de projeto? Ele é o responsável pela realização dos objetivos do projeto. Tá? Então, ele é o cara que vai ser o responsável. Se tiver algum problema no projeto, ele que vai responder. Tá? Então, ele que é o responsável pelo funcionamento desse projeto. Tá? E também é o responsável pelo fracasso do projeto. Então, se tudo deu errado, se deu errado alguma parte, ele é o responsável porque ele não se preocupou com isso ou não buscou a tempo resolver esse problema. Ele tem que ter autoridade para poder dizer não. Então, alguém vem lá pedir para mudar alguma coisa, vem lá pedir alguma outra característica, ele tem que dizer não. Ele tem que ter autoridade para poder fazer isso, porque senão ele perde a autonomia do projeto. Tá? Ele é o encarregado pelo projeto, mas também não é necessariamente pelos recursos, ou seja, se a empresa tem que dar os recursos, o gerente de projeto não vai tirar os recursos do próprio bolso para o projeto dar certo, correto? Então, eu preciso comprar insumos e a empresa não tem dinheiro, aí a culpa também não é do gerente de projeto. O que é importante aqui, uma outra coisa, ele não necessita ser um perito técnico, tá? Então, não necessariamente o cara precisa ser um engenheiro mecânico trabalhando em mecânica, tá? Ele não precisa ser um engenheiro eletricista para ser um gerente de projetos na área de mecânica, por exemplo, tá? Ele pode ser tanto melhor se for na área dele, que ele vai ter mais conhecimento e vai entender um pouco melhor do assunto, tá? Mas não necessariamente ele precisa ser um perito técnico. Ele precisa ter peritos técnicos que assessorem ele, no caso de dúvidas, tá? E uma outra fator importante é aí que ele deve ser designado o mais cedo possível dentro do projeto para ter autonomia para entender de todo o projeto, de preferência desde a fase de orçamentação e tudo mais, para conhecer bastante desse projeto. O gerente de projeto, normalmente, ele atende uma restrição tripla, que é o escopo, ou seja, o que deve ser feito nesse projeto, o tempo e o custo. Tá? Então, a qualidade de qualquer projeto é afetada pelo balanceamento desses três fatores. Tá? Então, um projeto muito bom vai entregar produtos ou o escopo, né? No prazo e dentro do orçamento. Tá? Então, entrega o que foi pedido no prazo correto e dentro do orçamento. Se algum desses fatores mudar, normalmente um outro fator deles também será afetado. Por isso que a gente chama do triângulo entre escopo, tempo e custo do projeto. Aqui nós temos então o triângulo, né, onde está escopo, tempo e custo, e a qualidade fica ali no meio e os riscos envolvidos em todo o projeto. Então, o escopo é o que nós estamos entregando, ou seja, o escopo tem que abranger toda a parte de entrega, não somente o produto. Tá? Então, se a gente vai fazer uma cadeira, eu tenho que pensar o que eu tenho que entregar para quem está comprando essa cadeira. Eu tenho que ter um manual, eu tenho que ter um laudo técnico dessa cadeira.
eu tenho que ter a lista de materiais, ele vai querer receber também, o que que essa pessoa, uma certificação, então tudo isso faz parte dos meus entregáveis do produto, faz parte do meu escopo. Então, se o cliente quer que para eu produzir essa cadeira eu tenho que ter ISO 9005, faz parte do meu escopo conseguir essa ISO 2005, se a empresa não tiver, ou alguma coisa assim, tá? Tempo. Então, quanto tempo eu preciso? Hoje em dia não é mais gerenciamento de tempo, eles colocam gerenciamento de cronograma, tá? Então mudou um pouco, mudou o nome de algumas versões do PMBOK para cá, eles mudaram, em vez de gerenciamento de tempo, eu tenho gerenciamento de cronograma, tá? Então, quando que eu preciso entregar cada fase do meu produto? Então, se eu tenho que ter a certificação daqui a um mês, isso vai ter que fazer parte desse tempo, desse cronograma que eu tenho para seguir, né? Então, tudo isso está colocado junto no tempo. Custo, tá? Então, quanto precisamos de cada recurso, certo? Então, em que tempo eu preciso também? Então, se eu preciso de uma parcela de 10 mil reais daqui a um mês, eu tenho que estar colocando isso junto no meu cronograma, tá? Então, quanto vai custar cada recurso? Então, se eu preciso de uma prancha para carregar um equipamento, por exemplo, na entrega, eu tenho que ter o recurso, o valor disponível já no meu planejamento para isso, né? E outra coisa que é importante, então, é a qualidade. Então, que padrões de qualidade eu preciso ter para atingir o meu objetivo final? Tá? Então, isso é bastante importante a gente deixar já definido no começo, né? Do projeto, no pedido principalmente, ou nas primeiras conversas. Então, por exemplo, eu vou entregar um apartamento. Qual é o padrão de qualidade que eu estou querendo para aquela construção, né? Então, vai ter um piso de mármore? Não, vai ter um piso de parquet ou alguma coisa assim. Que padrão de qualidade a gente vai ter nessa entrega? É importante deixar isso já especificado no começo, tá? E ali o que eu tenho ainda são todos os riscos que envolvem esse projeto, né? Então, se eu consigo fazer um levantamento de riscos, uma mitigação, uma redução desses riscos, tá? Vocês vão ver que o estudo de riscos que eu faço é justamente nesse sentido, de mitigar, de transferir às vezes o risco de um projeto, né? Então, por exemplo, a gente tinha em projetos de construção de fábricas, né? Por exemplo, ou construção civil mesmo, a gente tem o risco da chuva, né? Então, eu faço um cronograma lá para construir uma fábrica em 6 meses e passa 3 meses chovendo. Como que eu vou fazer isso, né? Então, tem riscos, se estuda isso também. Então, para vocês terem ideia, a gente fazia em construção de fábricas e montagens industriais, se fazia um estudo, né? Quando era para Petrobras, por exemplo, se fazia um estudo de qual era a média histórica de chuva naquela região. Tá? E a Petrobras aceitava que tu colocasse no cronograma esse período de chuva histórico. Se desse chuva a mais do que esse período, eles aceitavam inclusive pagar adicionais pelo tempo parado que tu iria ficar se desse um nível de chuva maior do que estava previsto no teu cronograma. Tá? Isso, lógico, tudo comprovado, né? Então aqui eu tenho o ciclo de vida do meu projeto, tá? Então são as fases que eu tenho no projeto. Em alguns projetos a gente já tem isso mais com alguns nomes definidos, por exemplo, os projetos de construção civil, eu tenho ali viabilidade, planejamento, desenho, construção e entrega.
Em informática eu vou ter análise, projeto, codificação, teste e manutenção. E no gerenciamento de projetos a gente também vai ter nomes específicos e gerais para todos os projetos que a gente pode estar desenvolvendo. Aqui nós podemos então ver um gráfico onde aparece os processos que eu vou ter no gerenciamento de projetos. Então o primeiro processo ali é a iniciação. Tá? A gente está vendo uma curvinha pequena ali bem no começo do projeto. Então essa curva no eixo Y ali é a quantidade de recursos que eu utilizo em cada processo. Tá? Então no X eu tenho tempo. Então, início, fim, né, do meu projeto. E no eixo Y eu vou ter a interação entre processos ou ainda o quanto de recursos eu estou utilizando. Normalmente é recursos financeiros, recursos humanos, tá? Recursos de equipamentos. Então, na fase de iniciação do projeto, eu tenho muito poucas pessoas ainda envolvidas, não tenho todos, o time de operários não está envolvido, vai estar envolvido gerente de projetos, gerentes de área, de engenheiros, orçamentistas, então é um grupo menor, com menos recursos sendo envolvido. Depois já no processo de planejamento eu já tenho mais gente envolvida, né? Depois no de execução mais ainda, mais para frente do projeto, né? Então já tem um andamento um pouco maior. Monitoramento e controle, eu tenho um nível médio de recursos e de pessoas envolvidas ao longo de todo o projeto, né? E o encerramento também eu tenho uma pequena curva ali. E aí mostra também a interação, então quando está começando, quando está finalizando, é uma curva interessante para a gente entender um pouco do projeto. No gerenciamento de projetos, então, eu vou ter os processos e os procedimentos. Processo eu respondo ao 5W e procedimento eu respondo ao 2H. Então, para cada atividade a gente vai ter quem vai fazer, o que é para ser feito, por que é para fazer, quando e onde vai ser feito. E como procedimento ainda, como eu vou fazer essa atividade e quanto vai custar para fazer essa atividade, tá? Então esse é o 5W2H que a gente utiliza também em gerenciamento de projetos. Aqui nós temos então os processos, eu vou ter o processo de iniciação, processo de planejamento, execução, controle e encerramento. Então cada um tem as suas atividades ali referentes a cada processo que vocês podem ler aí. Então os processos são vinculados pelas saídas que eles produzem, tá? Então a gente pode ver que um processo ele produz determinados documentos, né, determinadas saídas e que são entradas em outro processo. Então a gente pode ver aqui o planejamento, né? Então o planejamento saiu do planejamento e foi para a execução. Então o que eu tenho ali de documentos nessa saída do planejamento? Plano de gerenciamento do projeto e alguns documentos do projeto que são utilizados para execução. Tá? Então, entre esses documentos do projeto, posso ter um contrato, algumas características técnicas, desenhos, alguma coisa. Então, são vários documentos que registram o que eu preciso fazer. Tá? E um plano de gerenciamento pode ser um cronograma, pode ser alguma outra maneira de planejar, né? De mostrar para quem está executando o que tem que fazer. Todas as áreas que contém dentro do PMBOK, eles vão possuir entradas e saídas, ou seja, vai me mostrar o que aquela entrada tem que receber e o que ele tem que gerar na saída. Então,
se vocês olharem o PMBOK, ele vai aparecer vários grupos de processos, né? Onde tem essas entradas e saídas bem determinadas. Eu não preciso, quando eu utilizo o PMBOK, eu não preciso utilizar todas as saídas, mas eu tenho que saber que elas existem. Não, eu não preciso do plano de gerenciamento do projeto. Eu vou te mandar só o cronograma. Então isso fica estabelecido no meu planejamento mesmo. Então o PMBOK ele tem 47 processos de gerenciamento e estão divididos em 10 áreas de conhecimento. Elas são integração, depois a gente vai falar um pouco sobre cada área rapidamente e vamos nos ater mais à área de custo, tá? Então, integração, escopo, tempo ou cronograma agora que mudou, custo, qualidade, recursos humanos, comunicações, riscos, aquisições e stakeholders, que são as partes interessadas no projeto. Então, essas são as 10 áreas que eu tenho de conhecimento dentro do PMBOK. Aqui eu tenho um fluxo resumido de todos os processos e o que está interligado com o que. Então, a gente pode ver ali que eu tenho blocos maiores ali, então, processo de iniciação, processos de planejamento, processos de execução, processo de monitoramento e controle e processo de encerramento. Então eu tenho cada um definido por cor ali na legenda, então integração, o que faz parte da integração, né? Então ali eu tenho desenvolver o termo de abertura do projeto, desenvolver o plano de gerenciamento do projeto, monitorar e controlar o trabalho do projeto, realizar o controle e integração de mudanças, orientar e gerenciar o trabalho do projeto e encerrar o projeto ou fase. Tudo isso faz parte da integração, que faz parte do escopo. Então tá por cores ali, fica bem fácil de entender o fluxo, né? Lógico que é um fluxo bastante detalhado, mas me mostra, por exemplo, quando fala em tempo, tem os azuizinhos ali onde aparece o relógio em cima, quando fala em custos, aparece o valor da cédula ali, né, o dinheiro em cima de cada um. Então, tá bem interessante, é bem interessante esse fluxo e a gente consegue ter uma visão total do projeto. Vocês veem que é bastante detalhado, né? Meu primeiro processo aqui é a integração. Então ali ele mostra todas as atividades que eu tenho no processo de integração. Então desenvolver termo de abertura do projeto, que lhe dá autoridade, é um termo que dá autoridade, o que pode fazer o gerente do projeto. Então desenvolver como que vai ser o plano de gerenciamento, o que eu vou fazer, como que o projeto vai ser executado, monitorado e encerrado. Então, justamente aí fica definido quem tem autoridade para encerrar esse projeto também, que maneira que ele vai ser finalizado. Um outro processo, é a solicitação de mudanças. Então, quem pode solicitar mudança no projeto? Isso é uma coisa que acontece direto em projetos, tá? E muitas vezes frustra o teu projeto, estraga o teu projeto, essas solicitações de mudança, acaba inviabilizando às vezes o projeto, porque uma pessoa às vezes não autorizada pode pedir alguma mudança e normalmente é isso que acontece, tá? Então se tu tá num projeto grande, o cara chega lá e diz, olha, eu acho que tem que pintar essa parede verde. Aí tu vai lá, pinta a parede verde, chega o dono do projeto lá, ou o responsável pelo projeto, mas quem mandou pintar essa parede verde? Fulano e tal. Não, mas ele não tem autoridade para fazer isso. Pinta de branco de novo, tá? Então, essas solicitações de mudanças podem atrapalhar completamente o projeto, tá? Tanto em custo quanto em tempo, principalmente. Então, tem uma área que cuida somente dessas solicitações de mudança. Quem pode solicitar, como solicitar por escrito, determinando. Tu vai passar um preço para essa mudança também. Então, como que vai ser o trâmite de solicitação? Vai passar um orçamento dessa mudança, muitas vezes, para quem que vai ser passado isso, tá?
Então é bem interessante. Como é que vai ser monitorado e controlado esse projeto, né? Controle das mudanças, então eu fiz uma mudança num projeto lá civil, né? Então modifiquei uma parede de lugar. Quem que vai aprovar isso, quem que não vai aprovar, por quem que vai passar, quanto tempo vai demorar. Então tudo isso é controle integrado de mudanças, quem vai receber essa revisão também de desenhos. Então, muitas vezes em montagem de equipamentos, teve uma revisão do desenho por parte do cliente, mas não chegou na fábrica, ou chegou na fábrica depois que o produto estava pintado, né, que já estava para ser entregue. Tem que voltar o equipamento, muitas vezes, para dentro da fábrica para refazer. Tá? E como é que vai ser encerrado esse projeto? Então, os processos de iniciação, de integração do projeto estão todos aí pensados e estudados. Né? Essa é uma das áreas mais importantes de gerenciamento de projetos, então é o gerenciamento do escopo do projeto, ou seja, escreve tudo que eu preciso, todos os entregáveis do meu projeto. Então, tudo que eu preciso para entregar esse projeto. Então, o projeto está incluso o manual de instalação. Então, se a gente pensar num projeto de eletrônica, por exemplo, então, o que eu tenho para fazer o computador de jogos? Tá? Então, o meu projeto é um computador de jogos. O que eu preciso? Que características esse produto tem que ter? Tá? Então, ele tem que ter uma placa de vídeo especial, ele tem que ter um HD SSD, ele tem que ter um teclado, ele tem que ter um mouse diferenciado para jogo, né? Então tem que estar especificadas as características do produto e além das características do produto, eu tenho que o que mais precisa nisso, certo? Então eu tenho que ter uma certificação ISO 9000, tá? Eu tenho que ter para atender o cliente, eu tenho que entregar ele numa caixa especial com o logo do cliente, né? Então, eu tenho que ter uma documentação para entregar junto com garantia, com especificações todas abertas para o cliente ou não, tá? Então, tudo isso faz parte da definição do escopo, tá? Então, coletar primeiro os requisitos do que eu preciso, né, do que o cliente pediu e definir esse escopo bem definido. Normalmente se cria uma EAP, que é uma estrutura analítica de projeto, ou WBS, que é Work Breakdown, não me lembro o que mais, que é quebrar o trabalho em pedaços, tá? Vocês vão ver um exemplo ali que eu vou colocar de uma EAP que eu fiz, tá? E eu tenho ainda que ficar durante todo o tempo do meu projeto, ficar verificando se o escopo está correto durante o desenvolvimento e controlando se está sendo feita cada etapa, se está atendendo o trabalho daquela etapa. Então vamos supor que eu tenho que fazer um muro. Então o muro tem 10 dias para ser feito. No primeiro dia eu tinha que fazer a vala. Então eu tenho que verificar. Foi feita a vala? Tá correto? Tá de acordo com o que estava no escopo? No meu escopo eu tinha que enterrar 20 centímetros fazer uma vala com 20 centímetros de profundidade para colocar ferragem. E o cara fez com 10. Então eu estou verificando e estou vendo que não está correto. Então tem que corrigir isso. Como é que vai corrigir? Quem vai corrigir? Como é que vai fazer, né? Então são coisas que a gente tem que ir controlando e verificando o tempo inteiro no projeto. Então o segundo dia estava para colocar as ferragens, choveu. Bom, então eu perdi um dia porque estava esse tempo de chuva. Então eu não fiz o escopo correto naquele dia, o que eu tinha que fazer naquele dia. Tá? Então aqui tem primeiro um escopo, uma figurinha aí de escopo não entendido, tá? Que é uma brincadeira.
E depois vai ter uma IAP que eu vou conversar um pouquinho com você sobre isso. Aqui eu tenho uma IAP que é justamente de um projeto de um produto novo, de uma fabricação, desenvolvimento de um produto novo. Normalmente na IAP, cada caixinha tem que ter alguém para fazer, ou uma pessoa, ou um grupo de pessoas, tem que ter um determinado tempo, tem que ter uma determinada verba, e eu, quando concluir essa caixinha, eu tenho que riscar ela ali para saber que eu concluí ela e o meu projeto só vai estar concluído quando encerrar todas as caixas. Então, para um novo produto, eu abri 4 caixas principais ali onde eu tenho o gerenciamento de projeto, então essas atividades que o gerenciamento de projeto tem que fazer, desenvolvimento e desenhos, tá? Então são os desenhos, os projetos propriamente ditos que eu tenho que fazer, né? Os testes, então teste de cada, como é que vai ser feito, como é que vão ser feitos os testes, e finalização, o novo produto, então como que vai ser feito também. Aqui o que a gente tinha? As atividades de gerenciamento de projetos eu não vou abranger muito ali, o que tem de diferente para nós ali, estudo de viabilidade, tá? Então, onde é feita uma análise de concorrência, uma pesquisa de mercado e uma estimativa de custos de produção para ver se o produto era viável, né? De ser fabricado, de ser produzido. Desenvolvimento de desenhos, então, nesse produto eu tinha desenhos mecânicos e desenhos elétricos e eletrônicos, tá? Então eu separei ali também em preliminares e definitivos, tá? Então meu desenvolvimento preliminar é depois que eu tiver esse desenvolvimento preliminar, passou pelos testes e tudo mais, eu vou ter o desenho definitivo, vai ser a atividade final do mecânico ali. Então, elétricos eu vou ter hardware e firmware, né? Então, preliminares e definitivos também para os dois. Testes, eu tinha o teste de um protótipo, mecânico e elétrico e eletrônico, hardware e firmware também, testes, né? Então, iria testar. Depois, eu iria lançar um lote piloto para testar, que poderia ser testado dentro da empresa mesmo, e um lote piloto ou uma quantidade de testes para ser feita no cliente também. Então, poderia já colocar as peças no cliente para fazer teste. O novo produto, então, eu teria feito um protótipo também, mecânico, elétrico, eletrônico, hardware e firmware. Um lote piloto para vender desse novo produto ou para botar em alguns clientes para teste. E o produto final, quando encerraria o meu escopo do produto. Escopo do produto, aqui temos algumas definições, né? Então, o escopo do produto é as características que o produto tem, tá? Então, se fosse uma cadeira, a cadeira deve aguentar quanto de peso, com que material ela deve ser fabricada, qual é o tecido que deve ser utilizado, algumas coisas referentes ao produto. Escopo do projeto é tudo que eu preciso para entregar o produto. Então, escopo do projeto, daqui a pouco tenho que ter aprovação do desenho dessa cadeira antes de fabricar. Tá? Tenho que ter
uma verificação do material que vai ser utilizado. Então eu tenho essas etapas para cumprir. Nós tínhamos aqui, por exemplo, para fabricar determinados equipamentos mecânicos, que o cliente tinha que aprovar a chapa, ou seja, o material que tu comprou, o ferro que tu comprou, a liga que tu comprou para construir. Então eles vinham aqui, tiravam um pedaço da chapa, levavam para análise para depois tu poder começar a produzir. Então tudo isso tu tem que computar dentro do teu cronograma e dentro do teu projeto. Faz parte do escopo do projeto, então, tá? Restrições, tá? Então eu tenho ali o que são restrições, são fatores que limitam as opções que o gerente de projetos ou que a equipe vai ter, né? Então prazo, verba, cláusulas de contrato e outros que são restrições. E premissas são fatores que são considerados como verdadeiros, ou seja, data que o cliente deve fornecer uma infraestrutura, então o cliente ficou de fornecer a chapa. Então o cliente ficou de fornecer minha chapa até o final de julho. Ele não forneceu, é uma premissa que eu tinha, mas que não foi atendida e que eu preciso considerar no meu projeto. Tá? Então eu vou ter que... Eu estava esperando essa chapa, estava a minha equipe esperando, estava um guindaste especial que eu tinha contratado, esperando naquele dia e o cliente não entregou. Tudo isso vai ter um custo, vai ter um prazo a mais, né? Para o bom andamento do projeto. Então, são premissas que a gente tem, que a gente considera como verdade e que muitas vezes não acontecem. Gerenciamento de cronograma, que no passado era gerenciamento do tempo. Então, mudou só praticamente o nome, né? E descreve os processos necessários para que termine dentro do prazo, né? Então, eu tenho ali que definir as atividades, sequenciar essas atividades, o que vem primeiro, o que vem depois, quantos recursos eu vou utilizar naquela atividade. Então, por exemplo, uma atividade, eu vou fazer um muro com 2 pessoas, é uma coisa, eu vou botar 5 pessoas para fazer outra, né? Estimativa de duração das atividades, então com os recursos eu vou dizer, bom, para fazer esse muro com 2 pessoas eu demoro 1 mês, para fazer esse muro com 5 pessoas eu vou demorar 10 dias, tá? E depois eu vou desenvolver um cronograma e vou controlar esse cronograma para ver se as coisas estão acontecendo conforme eu planejei, tá? Então eu desenvolvi o cronograma e vou ter que acompanhar ele. Então, como que vai ser feito esse acompanhamento do cronograma? Muitas vezes até o cliente quer receber esse cronograma e vai acompanhar ele também em inspeções, né? Dependendo do projeto. Então, o gerenciamento de custos é a parte que mais nos interessa, tá? Então, como a gente está na disciplina de engenharia econômica, o gerenciamento de custos é o que mais nós vamos focar aqui. Então, eu tenho que fazer uma estimativa desses custos, ou seja, para cada atividade, o que envolve, que custo eu vou ter, fazer uma orçamentação e controlar esses custos, que é a principal parte. Então, como é que a gente controla os custos do andamento de um processo, de um projeto, né? Então, vamos ver agora algumas definições, tá?
dentro desse acompanhamento de projeto, como é que a gente vai entender isso? A principal técnica que a gente utiliza para controlar o custo do projeto é o valor agregado, é uma técnica de valor agregado, onde eu vou ter 3 linhas básicas ali. Custo estimado para o trabalho planejado, tá? O que a gente pode chamar de PV, valor planejado. Tá? Custo estimado para o trabalho realizado, então é quanto eu agreguei de trabalho, é o EV, Earned Value. E o custo atual, custo real para o trabalho que eu realizei. Tá? Então, vejam que as 2 últimas linhas que eu vou ter, os 2 últimos gráficos que eu vou ter ali é para trabalho realizado. E o primeiro é para o trabalho planejado. Tá? Aqui mostra então um gráfico onde na linha X ali eu tenho tempo e na linha Y eu vou ter o custo acumulado. Tá? Então eu tenho 3 linhas para esse gráfico. Iniciando o projeto eu só vou ter uma, que é o valor planejado total. Tá? Então é a evolução do meu custo ao longo do tempo, nesse PV, nessa linha azul. Então vamos supor ali, eu coloquei como exemplo, que esse projeto total, o custo total dele seria R$1.000. Eu teria 100 dias para fazer, então o tempo total dele é 100 dias e executar 100% do meu trabalho. Tá? Então, o que eu tenho ali? Ó, eu fiz uma análise numa data presente ali, que ele põe essa linha presente. Então, antes do término do trabalho, ele faz uma análise ali. Na data presente, o meu planejado, certo? O que eu planejei fazer era R$870, ter gasto R$870, estar com 90 dias de trabalho e ter realizado 87% do meu trabalho, do escopo. Então eu fiz 87%, gastei 870, tá? E levei 90 dias. Tá? Isso é um exemplo só, tá? Eu posso ter que o meu planejado ali, né, numa data de 50 dias, seria ter gasto R$200. Se isso fosse o planejado, tá? Não quer dizer que tenha que ser proporcional ao que eu tenha feito, tá? Então meu gasto não precisa ser proporcional ao percentual de trabalho que eu fiz, tá? Eu posso ter gasto mais, ter gasto menos, mas eu tenho uma linha de planejado com o que eu gastei, com quantos dias tá, né? E qual o percentual de trabalho que eu tenho que ter feito naquela data. Daí a outra linha que eu vou estar passando ali, né, é do custo atual. Então, meu custo atual na data presente ali, ou naquela data que eu tracei essa linha ali, é o seguinte, é R$750, 90 dias também, né, que é o mesmo tempo do presente. Então, quer dizer o quê? Que eu gastei menos do que estava planejado. Que bom, né? Gastei menos do que estava planejado. Só que o problema é que eu só fiz 75% do meu trabalho. Tá? Então, eu tinha que ter feito 870, eu tinha que ter gasto 870 e tinha que ter feito 87% do trabalho. Eu gastei 750 e fiz 75% do trabalho. O que me mostra essa linha de custo atual? Tá? Que eu fiz, que eu gastei menos porque eu fiz menos trabalho. O que quer dizer se eu comparar com a linha do valor planejado total? Quer dizer que eu estou dentro do custo, porque eu fiz 75 e gastei 750,
eu tinha que ter feito 87 e gasto 870, então meu custo está ok. Só que o que me diz que meu trabalho vai ser atrasado, ou seja, eu vou demorar mais tempo para fazer. O custo tá bom, não dá para entender se o custo tá bom ou não, porque daqui a pouco para atender uma determinada data, eu vou ter que apurar e gastar mais. Ou se eu continuar nessa mesma linha, eu vou ultrapassar em muito a minha data de entrega, que também não pode ser aceito, né? Minha terceira linha é o valor que eu agreguei naquele trabalho na presente data, tá? Então, o que quer dizer ali o meu EV, tá? Quanto de trabalho eu fiz, ou seja, eu fiz só 30% do trabalho, gastei só 300. Pô, mas eu vou comparar com o meu planejado, tá ótimo, né? Eu gastei menos do que estava planejado, mas também eu só produzi 30% do trabalho até aquele momento. Então, minha linha de custos e minha linha de valor agregado, uma coisa me diz quanto eu gastei e a outra me diz quanto eu trabalhei, quanto eu executei do trabalho, quanto eu agreguei de valor naquele projeto, tá? Então, com isso a gente pode ver valores de diferença de custo que eu vou ter e diferença no tempo final. Ou seja, eu posso ver se eu estou gastando mais com esse gráfico e eu posso ver se eu estou passando do tempo com esse gráfico, tá? O que é importante a gente ressaltar, e vai ter uma questão ali do trabalho que vai falar sobre isso, do trabalho que vocês vão ter que entregar, tá? Que vai falar sobre isso. Eu tenho que relacionar sempre o meu valor gasto com o percentual de trabalho que eu fiz, tá? Eu não tenho que relacionar tanto ele com o tempo, mas eu tenho que ver quanto eu fiz de trabalho, quanto eu executei do meu trabalho total em cima do que eu gastei. Tá? Então é a principal dica que vocês têm ali, é quanto de trabalho eu fiz por quanto eu gastei para fazer aquilo. Esse aqui então é o projeto, é o que vai aparecer no PMBOK como parte do meu processo. Tá? Então, para o processo de custos, ali eu tenho algumas entradas que tem que vir de outros processos. Por exemplo, plano de gerenciamento do projeto, requisitos de recursos financeiros, informações sobre o desempenho do trabalho. Então, alguém tem que estar me avisando como que está esse trabalho, como é que andou, como é que não andou, tá? Uma fiscalização, né? Como é que estão os processos organizacionais, ou seja, os recursos da organização que eu tenho, se esses recursos estão disponíveis ou não, tá? Daí, com essas informações de entrada, eu vou utilizar algumas ferramentas e técnicas que o próprio processo de custos vai fazer, ou seja, gerenciamento de valor agregado, que pode ser um gráfico, assim como eu mostrei para vocês, uma previsão de se continuar dessa maneira, o que vai acontecer, um índice de desempenho. Então, para eu chegar no final do meu projeto, como é que eu vou ter que melhorar, o que eu vou ter que melhorar, o que eu posso manter, o que eu tenho que diminuir, né? Então, faz parte de uma análise de desempenho também que eu vou fazer, análise de variação, o que variou no projeto. Eu tive um desempenho, eu estava pensando no desempenho do cara para fazer o determinado muro em 1 metro por dia, o cara está demorando 2, né? Então, coisas assim, né? E um software também, que pode ser um software de gerenciamento de projeto. O que vai ter de saídas, né? Então, medições de desempenho do trabalho, então, previsões de orçamento, eu vou ter que ficar atualizando essas previsões, atualização de ativos de processos organizacionais, que são, por exemplo, então eu estava pensando
numa máquina de solda que fizesse 10 metros de solda que a empresa disse que tinha, que fazia 10 metros de solda por dia. E essa máquina quebrou. Então, como que a gente vai fazer para fazer esses 10 metros de solda? Eu vou alugar uma máquina, eu vou mandar arrumar, posso esperar, não posso, tem que comprar outra, tá? Solicitações de mudança. Então, pedir uma solicitação de mudança, eu vou ver o custo. Ó, o custo para fazer essa mudança dá tanto. Vai para a minha saída para o outro processo, né? Atualização do plano de gerenciamento do projeto. Então, eu vou lá colocar no cronograma também se a parte de custo do cronograma está ok. E a atualização das documentações do projeto. Então, para cada processo eu tenho essas entradas e essas saídas e as ferramentas e técnicas que eu vou utilizar para fazer o trabalho dentro do processo. Tá? Tarefas de controle de custos. Então, são essas tarefas que estão listadas aí, vocês podem ler e dar uma olhadinha. Aqui é o mesmo gráfico, então, que a gente já viu antes, só não está colorido, né? Mas eu tenho aqui mais informação. Então, me mostra custo atual, custo orçado, desempenho real. Então, ali me mostra variância nos custos e variância no tempo do que teria que estar, né? Então, no momento que eu fiz um determinado trabalho, esse gráfico já me mostra se eu vou ter um atraso na execução, seguindo uma tendência a partir de uma determinada data, né? E se eu vou ter um estouro de valores para a entrega daquele projeto. Então, eu posso fazer tendências seguindo o que aconteceu até o momento no projeto. Aqui eu tenho alguns termos que são tirados daquele gráfico ali, então, variância de custo, variância de cronograma, performance, performance de custo, performance de cronograma. Outra área que nós temos, então, de gerenciamento da qualidade do projeto. Então, como que eu vou estabelecer a qualidade daquele projeto e como que eu vou garantir que os objetivos de qualidade sejam atingidos, tá? Então, basicamente é um controle de qualidade, onde eu vou ter o planejamento, como fazer que o projeto saia dentro da qualidade esperada, né? E quem que vai fazer esse controle de qualidade? Como é que eu vou fazer o controle? Ah, vou fazer o controle só no final, se não der, volta para o início da linha de produção. Não, né? Então eu vou fazendo passo a passo, desenho, controle de qualidade do desenho pode ter, né? Controle de qualidade do projeto depois que está pronto, tudo mais, envio do projeto para o cliente. Isso é importante até para garantir para o fornecedor mesmo, para quem está gerenciando o projeto, que não surjam paralisações no meio do teu projeto. Tá? Então, se fica bem estabelecido, ó, o cara quer o desenho do projeto para ser aprovado em 15 dias, mas tem que ser um formato tal, tem que enviar de tal maneira, tudo mais, evita de chegar lá na frente e ter surpresas quanto a isso, né? Então, me enviou o projeto num papel manteiga que eu não queria. Então, não estava isso dentro do estabelecido. Então, volta o projeto, refaz, manda de novo, coisas assim, né? Num formato de WG que eu queria em 3D, alguma coisa assim.
Para o controle de qualidade se usa todas as ferramentas que já se estuda em qualidade mesmo. Então, diagramas de causa e efeito, fluxograma, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, tá? Então, todas as amostragem estatística, todas essas ferramentas que são usadas para qualidade são usadas também para controle de qualidade dentro do gerenciamento de projetos. Gerenciamento de RH do projeto. Aqui também é um processo, tem um processo bastante moroso, né? Bastante complicado também, porque muitas vezes tu precisa de pessoas qualificadas que tu tem que contratar ou que tu tem que colocar dentro do teu projeto e que isso muitas vezes não é da noite para o dia que se consegue, tá? Então eu tenho que desenvolver um plano de RH, por exemplo, muitas vezes para tu colocar um cara dentro de uma obra, de uma montagem industrial, tu precisa de um mês para colocar uma pessoa lá dentro, entre documentação, entre exames e tudo mais. Então, não é uma coisa que a gente consiga fazer, um soldador saiu, eu tenho que repor essa pessoa porque o cara resolveu ir embora, ou resolveu ficar doente, ou até mesmo resolveu morrer, né? Então eu preciso contratar, mobilizar, treinar uma outra pessoa para colocar no local e tudo mais. Então também eu tenho um desenvolvimento de RH, uma contratação de pessoas, uma mobilização de equipe, gerenciar para que essa equipe esteja contente, esteja dentro do esperado pelo meu projeto. Outra área importante é as comunicações, então o gerenciamento de comunicações do projeto, tá? Então, toda a informação que gera um projeto, tá? E que precisa ser transmitida, recebida, tá? Passa pelo gerenciamento de comunicações. Então vocês viram ali no começo até tiveram vários projetos, né, mostrados naquele vídeo. Pensa na quantidade de informações que a gente tem num projeto daquele tamanho, né? Então, muitas vezes informações confidenciais que não podem ser repassadas para qualquer pessoa. Então, uma área pode saber de uma coisa, outra área não pode saber daquilo, tá? Então, eu tenho muitas informações que tem que ser controlada dentro do projeto. Então, que tipo de informação deve ser criada, ou seja, eu tenho que ficar escrevendo relatório de tudo, não tenho, eu tenho que atualizar meu cronograma todos os dias, não, eu tenho que atualizar o cronograma. Então, tudo isso faz parte do gerenciamento das comunicações. Para quem que eu vou entregar o cronograma? Eu preciso entregar o cronograma para o cliente todos os dias, eu preciso... Então, tudo isso são informações que estão sendo geradas no projeto. Da onde tirar essas informações? Então, muitas vezes, tu vê muita informação quebrada dentro do projeto, que fofoquinhas de chão de fábrica e tudo mais, que tu tem que analisar se isso é verdade, se não é, né? Então, disseminação, para quem e quando eu vou enviar essa informação, armazenamento, como eu vou guardar, onde eu vou guardar, como é que vai ser, para quem que eu devo repassar depois essas informações também, qual é a destinação final dessas informações. Então eu tenho uma série de processos e de cuidados nessa parte de comunicações.
tarefas, então, das comunicações. Identificar quem se interessa por cada informação, planejar como que essas informações vão ser transitadas dentro do projeto, como que eu vou distribuir essas informações. Ainda eu tenho que gerenciar as expectativas das partes interessadas, tá? Então eu tenho que ver o que cada parte interessada quer receber, certo? Não adianta eu mandar lá para o cara de custos como é que está a qualidade do meu projeto, normalmente, né? Então ele não quer saber isso, ele quer saber como é que está o custo, quando que vai sair uma nota ou alguma coisa assim, quando que eu vou receber, coisas referente à área de custos e não referente à qualidade do projeto ou outras que são importantes também, mas para essa parte interessada não é importante. Reportar o desempenho, então como é que eu vou reportar o desempenho desse processo? Para quem que eu tenho que mandar o desempenho desse projeto, com que frequência e tudo mais. Então, muitas informações não oficiais causam conflitos, né? Principalmente para cliente. Daqui a pouco o cliente pede a informação para o cara, para o peão de fábrica lá. O cara diz, tá atrasado, isso aqui tá uma porcaria. Então, vai causar um monte de confusão, né? Desnecessária.
Outra área que nós temos, então, são os gerenciamento de riscos do projeto. Então, aqui, tudo que pode ter de problema no projeto, a gente tem que gerenciar, ou seja, pensar um pouco antes deles acontecer. Tá? Então, normalmente assim, ó, a gente vai ter o planejamento do gerenciamento de riscos. Então, como é que eu vou fazer esse meu gerenciamento de riscos? Vou ter que fazer uma identificação dos riscos. Que risco pode acontecer? Bom, pode chover, tá? Daí eu vou fazer uma análise qualitativa dos riscos. Então, o que isso vai afetar no meu projeto? Uma análise quantitativa, quanto que isso impacta no meu projeto? O que eu vou fazer para evitar esse risco? Como é que eu vou responder esse risco? Eu posso simplesmente chegar à conclusão que eu não tenho nada para fazer com esse risco, que eu tenho que aceitar simplesmente ele deu, mas ele está lá marcado no meu planejamento, dizendo, ó, pode dar um tremor de terra aqui em Erechim. Tá? Eu planejei isso, mas a minha probabilidade de que isso ocorra é mínima, ou zero praticamente, né? Então, mas eu planejei o que eu vou fazer se der um terremoto para esse projeto. Ah, eu vou deixar que aconteça, não tenho o que fazer, não adianta eu fazer eu criar uma estrutura toda para atender esse terremoto se eu tenho pouca probabilidade que isso aconteça aqui. E aí eu tenho que ter um monitoramento e controle, então eu identifiquei um determinado risco que é de chuva, né? Então pode ser que chova mais do que o previsto porque esse ano está chovendo mais, né? Então, o que eu vou fazer para evitar isso? Ah, então eu vou procurar trabalhar num horário diferenciado, ou vou procurar adiantar o meu projeto no começo, que eu sei que a fase de chuvas vai ser mais adiante. Tá? Então, tudo isso eu posso planejar. Nós tínhamos uma obra, por exemplo, que era num local lá que, a partir de um determinado mês lá, se não me lembro, era outubro ou novembro, chovia todas as tardes, das 4h30, 5 horas no máximo em diante. Então, o que a gente fez como planejamento para responder esse risco, que a gente sabia que ia acontecer, o cliente sabia que ia acontecer, nós planejamos para esse período começar a trabalhar 1 hora antes e terminar 1 hora antes. Então, a gente conseguia fazer uma resposta a esse risco. E monitoramento e controle é tu ficar controlando, ver se, eu planejei esse risco, aconteceu? Não, não aconteceu. Se aconteceu, eu tenho que fazer isso. Mas não aconteceu por enquanto. Aconteceu. Fiz a resposta, deu resultado? Deu resultado. Então, ótimo, beleza. Né? Uma das formas de eu gerenciar riscos é fazendo uma matriz de probabilidade e impacto,
onde eu tenho 4 quadrantes ali, então, o quadrante superior esquerdo ali eu tenho alto impacto e baixa probabilidade, ou seja, podia ser considerado aqui um terremoto aqui em Erechim. Eu vou ter um alto impacto na minha obra, vai cair o prédio. Mas a minha probabilidade é zero, né? Ou é 0,01%. Tá? Então, eu tenho outro quadrante ali, alto impacto e alta probabilidade, ou seja, meu impacto, ou seja, meu custo que esse risco vai gerar no meu projeto é alto e minha probabilidade é alta também de acontecer. Então, esse quadrante é o quadrante que eu mais tenho que me preocupar. Então, os riscos que estão nesse quadrante, eu teria que fazer alguma coisa ou pensar em alguma coisa para minimizar esse risco ou para transferir. Muitas vezes pode ser até um seguro, né? Eu faço um seguro contra aquilo. Então, vamos supor que eu estou fazendo uma obra num lugar que tem muito roubo. Então, se me roubarem um transformador, um fio, um rolo de fio, naquele local para eu recolocar aquilo ali, eu vou demorar uma semana. Então, isso tem um impacto alto e uma probabilidade alta de acontecer. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou contratar seguranças, né? Então, eu vou ter segurança dia e noite, eu vou ter alarme, eu vou ter cachorros lá, alguma coisa assim. Eu vou fazer alguma coisa para minimizar aquele meu risco. Tá? O risco também pode ser positivo. A gente sempre fala de risco só da parte negativa, mas o meu risco pode ser um risco positivo. Por exemplo, se eu fiz um contrato em dólar, tá? Então, eu fiz uma venda para o exterior em dólar, né? Então, eu posso ter o risco do dólar baixar e eu perder dinheiro, mas eu posso ter o risco do dólar subir e eu ganhar dinheiro. Então, o meu risco também pode ser um risco positivo. E também eu posso pensar nesse risco positivo e planejar esse risco positivo, o que fazer se ele acontecer. Tá? Então também é uma outra possibilidade. Outra área é o gerenciamento de aquisições do projeto, então tudo que eu preciso comprar e adquirir para aquele projeto ser terminado no tempo e no custo estabelecido, né? Então, planejar compras e aquisições, quando que eu vou comprar cada coisa, da onde que eu vou comprar, qual é o produto, se eu preciso alguma especificação técnica muito diferente, né? Quem que vai realizar as aquisições, então não adianta só eu planejar, eu tenho que fazer a compra também. Como é que eu vou administrar essa aquisição, quando que começa, quando que termina, se vai ter um contrato para fazer essas aquisições, frete e tudo mais, entregas. Então tudo isso é importante nas aquisições. E também fazer o encerramento das aquisições, quando que eu não tenho mais nada para comprar para esse projeto ou para essa fase do projeto, passar a régua, né, e terminar com essa compra, com esse gasto em cima do projeto. Outra área, então, é o gerenciamento das partes interessadas do projeto, os stakeholders do projeto, tá? Então, são pessoas ou organizações que estão envolvidas naquele projeto. Dependendo do tipo do projeto,
pode ser pessoas que não têm nada a ver com aquele projeto, né? Que não estão trabalhando dentro daquele projeto, mas que têm influência nos objetivos e nos resultados do projeto. Então, por exemplo, uma barragem que eu vou fazer tem toda a retirada das pessoas que estão lá morando para eu poder fazer o lago e tudo mais. Isso pode me esculhambar completamente com o projeto se essas pessoas resolverem não sair ou fazer protestos e tudo mais. Pode me atrasar muito o projeto, pode inviabilizar o projeto muitas vezes. Então, também são partes interessadas que não estão dentro do meu projeto. Uma parte interessada pode ser a prefeitura, pode ser o governo, porque eu vou estar gerando mais emprego. Então, tenho várias partes interessadas. Então, eu tenho que no começo identificar todas essas partes interessadas, identificar como que elas interagem com o meu projeto, né? Planejar como é que eu vou gerenciar essas pessoas, fazer um engajamento delas, gerenciar como que eu vou trazer essas pessoas e controlar como é que está esse engajamento das partes também interessadas, né? Então, como é que eu vou conduzir essas pessoas e essas entidades, né, para que o meu projeto vá com um bom andamento. Aqui então, como eu falei no começo lá, o gerente de projeto, ou eu diria a equipe do projeto, tá? É responsável por tudo que vai utilizar do gerenciamento de projetos, pelo rigor que eu vou ter em cada processo, pelas entradas e pelas saídas. Então, muitas vezes, na própria empresa já existe uma cultura do que precisa para entrar e sair em cada área, né? Em cada qual é o padrão da engenharia de receber as informações. Então eu já tenho esses processos na empresa já definidos, tá? Então eu tenho que, junto com a equipe, pegar o gerenciamento de projetos, pegar um PMBOK da vida, né? E ver que processos eu vou utilizar e que processos eu não vou utilizar. Então, eu não preciso gerenciar custos, por exemplo, num determinado projeto. Pode ser que eu não precise. O cara deu bandeira branca lá para fazer, custa quanto custar, eu vou bancar esse projeto. Então, ótimo, nunca vi nenhum assim, né? Mas pode ser que exista, tá? Então, mas eu tenho que o gerente de projeto e a equipe do projeto que vai definir o grau de rigor que eu vou ter em cada processo, né? Em cada projeto eu vou definir o que eu preciso ou não. Aqui é uma área muito importante que é o encerramento do projeto, tá? Normalmente se tira lições aprendidas, tá? Que muitas vezes ficam na cabeça da gente. Então, deu errado aquele ensaio no tanque que eu precisava fazer, deu errado porque a gente fez um procedimento e deveria ter feito outro. O que é importante nisso? Documentar tudo, tá? Então, isso não só na parte final, mas durante o projeto também é importante documentar, escrever, pegar a assinatura das pessoas, porque muitas vezes um processo é longo, o projeto é longo. Pega um ano de projeto, tu vai lembrar o que o cara falou na primeira reunião lá, né? Então, ter atas de reuniões documentadas, assinadas pelas pessoas, tá? É importante para evitar conflitos e tudo mais. Então, sempre ter as coisas documentadas no projeto, tá? Muitas vezes uma pessoa sai do projeto, tá? Então, vamos supor,
estava lidando com o gerente da outra empresa, o gerente da outra empresa foi demitido. E o que ele falou na primeira reunião lá, o novo gerente não vai saber. Então, tem uma ata marcando com assinatura e tudo mais que ele aceitou determinada coisa. Então, isso é muito importante em projetos, tá? Documentação de lições aprendidas é importante também, porque no momento que eu tiver um projeto semelhante ou outro colega tiver um projeto semelhante, pode pegar essas lições aprendidas, dar uma olhada e ver, bah, eu preciso me preocupar com isso, preciso me preocupar com aquilo, é importante, tá? Cancelamento de um processo, de um projeto. Se eu encerrei o projeto porque faltou material, porque o cliente cancelou, porque deu a pandemia, né? Então é importante que se documente por que isso aconteceu, daqui a pouco assinado pelo cliente também, para no futuro tem alguma ação judicial, alguma coisa, tá lá documentado que todo mundo acordou que aquele projeto ia encerrar. Termos de aceite dos entregáveis do projeto. Então, eu estou entregando um tanque lá, fiz um teste, o cliente acompanhou e ele aceitou aquele tanque, tá ok. Então, ele assina que eu entreguei, que tá ok, para depois não vir. Ah, mas esse tanque, o bocal não está na dimensão certa, tu vai ter que mudar, ou uh, o material que tu fez o tanque estava incorreto, entende? Então, todos os aceites são importantes. Pode ser importante ter aceites parciais também, então tu ir fazendo uma obra, por exemplo, ou entregas parciais, então, em vez de tu pegar um aceite total de todo o projeto, que é mais difícil, tu pega, um apartamento tá ok esse apartamento, o apartamento seguinte tá ok, não tenho mais nada para revisar, para depois a pessoa não voltar com outras pendências e outras requisições, né, que não estavam mais em jogo por causa de alguma briga, alguma coisa assim. Então, sempre é importante ter os termos de aceite do que tu está entregando em cada projeto. Aqui é um outro item do PMI, tá? E do PMBOK também, que é ética e onde inclui responsabilidade social e profissional, tá? Então eles têm 4 valores e eles prezam muito por esses valores, tá? Então, que é responsabilidade, então assumir as decisões que foram tomadas, tá? Respeito por todos que estão envolvidos. Então, tentar tomar as decisões de forma imparcial, a gente sabe que é difícil, né? Mas pensar, bom, eu estou fazendo isso aqui, eu tenho esse problema, eu vou expor para o cliente que existe esse problema. Então, honestidade no modo de agir, não adianta a gente ficar, tem um problema, sempre vão ter problemas nos projetos, tá? Então não adianta a gente ficar escondendo esses problemas, lógico que faltou um parafuso, eu não vou ligar para o cliente contando que faltou um parafuso, se eu posso tentar resolver. Mas sempre que tiver algum problema que vá se refletir lá adiante, vai atrasar um mês esse meu projeto, essa minha entrega. Não adianta eu chegar no dia de entregar e dizer para o cara, vou demorar mais um mês para entregar. Então já é preferível tu avisar ele com antecedência. Ele não vai ficar contente, lógico que não vai, mas é preferível tu já antecipar os problemas do que ficar escondendo eles e tudo mais. Então, procurar agir dentro do gerenciamento de projetos com uma determinada ética e conduta profissional, né? Aqui termina então essa minha apresentação sobre gerenciamento de projetos. Foi uma apresentação rápida, perto de tudo que a gente tem para conversar sobre isso, todas as experiências que eu tenho também para passar, que poderia passar para vocês. Muitas vezes existem os cursos de gerenciamento de projetos, eu já dei um curso dentro da URI mesmo, no CONIT, daí a gente pode desenvolver um pouquinho mais também. Mas o importante é vocês
pegarem principalmente a parte econômica, que a gente viu ali, de gerenciamento de custos, tá? Então procurem focar um pouco ali. As outras áreas vocês podem pesquisar mais, se quiserem me perguntar um pouco mais sobre isso. É uma boa profissão para seguir, tá? Então, se vocês tiverem interesse de seguir nessa área no futuro, podem contar comigo para fazer perguntas e para esclarecer dúvidas aí sem problema nenhum. Ok?